E aqui estamos de volta ao Sala News e de volta também a uma história emocionante que está correndo aí o Brasil, o mundo todo, porque depois do advento da internet, né, uma história bem contada não tem fronteiras mais. Ela alcança corações, alcança mentes em qualquer lugar do mundo. E eu tenho o prazer e o privilégio de ter ao meu lado, sentado aqui, né, uma mãe daquelas com M maiúsculo, daquelas que disse: eu amo meu filho, independente dele vir com uma deformação, independente dele colocar a minha família, a minha vida, a minha carreira em risco, eu amo essa criança e não quero que ela mude, eu quero do jeito que ela vier. Foi isso que ela falou com Deus e então nasceu a Marina. Não é isso, Andréia? Isso, a Marina. A Andréia, para quem está pegando o programa agora, ela era enfermeira, continua enfermeira? Enfermeira. Uma vez enfermeira, para sempre enfermeira. Mas ela trabalhava como enfermeira, o marido como médico, e tinha um filho de 6 meses, e em determinado momento descobriu que estava grávida, há 7 meses, né? 7 semanas de gestação. 7 meses. 7 semanas de gravidez e descobriu que a criança tinha uma malformação daquelas assim, terríveis, que valia fazer um aborto até, legalmente falando. Mas ela decidiu que não faria isso e foi à luta. Então nasceu a Marina. Nasceu a Marina. Geralmente existe uma celebração quando nasce o neném, todo mundo esperando, todo mundo em volta. Você já sabia que ia nascer um neném com muitas dificuldades. E como é que foi essa chegada desse neném? Mesmo sabendo de todas as dificuldades e exames durante a gravidez, eu tentei levar a gravidez o mais normal possível. Foram então eu 9 fiz meses, foi tudo 9 direitinho? meses, eu fiz um enxoval maravilhoso para ela, roupas lindas, e no nascimento eu estava lá feliz. É claro que existia, porque ao longo da gravidez ela foi se normalizando. No início a gente achava que ia perder, depois aquela característica que ela tinha maior, que era líquido, foi diminuindo, ela foi se normalizando. Existia uma hipótese daquilo ser só alguma questão de sistema linfático, uma imaturidade, mas também existia a possibilidade de ser qualquer outra coisa que a gente não tinha conseguido descobrir. E quando ela nasceu, existia uma preocupação muito grande, muitos pediatras, ela nasceu na maternidade que eu trabalhava como enfermeira na UTI, então minhas amigas, todo mundo esperando. E ela nasceu, foi para a UTI, logo assim que nasceu, ficou alguns dias na UTI e aí começou a nossa investigação, porque todos os exames da Marina davam normais, mas ela tinha alguma dificuldade. Depois que ela foi para casa, Wesley, eu percebia que eu dava mamar a Marina e ela ficava cheia muito rápido. E aí, nesses próximos 40 dias, foi a minha luta nos médicos, dizendo que tinha alguma coisa ali, que eu percebia como mãe e como enfermeira. E aí, quando a Marina tinha uns 40 dias, ela teve uma segunda internação. Nessa internação, a gente descobriu que o estômago dela era de cabeça para baixo, ela tinha uma malformação chamada volvo gástrico e um vício de rotação no intestino. E aí começou, ao todo foram 7 internações, nós fomos para São Paulo, ela fez cirurgia, tentativas, infecções, uma imunidade muito baixa, então ela estava sempre suscetível a isso. E você se cansou? Chegou um momento que você falou assim: estou cansada, a luta está pesada. Nunca me cansei. Tem um capítulo, inclusive, que eu menciono isso. É incansável quando uma vizinha me pegou na minha mão, porque, para você ter uma ideia, a Marina teve um período de 7 meses de febre. 7 meses de febre todos os dias. Todos os dias. Às vezes, às 5 da manhã, eu já tinha dado 3 banhos nela. E eu que cuidava dela, de dia e de noite. E essa é a sua rotina? Com uma criança de 6 meses saudável do seu lado também, que era o seu filho. Isso. E você conseguia ser mãe full-time, não full-time acho que é impossível, né? Mas ser mãe daquela criança e da outra ao mesmo tempo, porque de um você tinha que se dedicar 24 horas. E do outro, que era saudável. Quando ela nasceu, o Miguel tinha 1 ano e 2 meses. Eu tenho uma pessoa que me ajuda ainda, que é a babá dele, que me dava um apoio. Mas eu tentava na medida do possível. É lógico que ela tinha uma necessidade maior. Me entristecia às vezes. O Miguel saiu na capa de uma revista. A Marina tinha acabado de ser internada. Meu coração sempre assim, e eu falo muito isso no livro, eu não conseguia ser completamente feliz por ele, pelas conquistas dele, ele aprendendo a andar, aprendendo a falar, porque eu tinha essa dor, mas ela precisava de mim naquele momento. E a família se desgastou? O seu relacionamento com seu marido, houve desgaste? Essa é uma pergunta muito interessante, muita gente me faz. Eu vi muito isso na enfermagem, Wesley, assim, casais se separando por causa de um filho com uma doença crônica, porque realmente é uma luta muito grande. Eu e meu marido não, a gente se uniu muito. Teve uma vez que a Marina estava internada em São Paulo e um médico, meu marido ficava aqui trabalhando, e eu lá, e ele indo e vindo, e um médico um dia me chamou e falou: Andréia, eu tenho 22 anos nessa UTI que você está, e eu queria te dizer uma coisa, eu nunca conheci uma mãe igual a você. Em 22 anos de UTI, eu quero que você saiba que, na minha opinião como médico, a Marina está viva pelo seu amor, pela sua postura. E eu admiro muito a forma como você está construindo a sua família com a Marina, sustentando o seu marido, o seu outro filho com amor. E eu acho que isso foi um diferencial muito grande. Você conseguiu ser mulher nesse momento, vaidosa,
procurar o seu marido normalmente? Você conseguiu, você abdicou de tudo para cuidar dela? Como é que Eu foi? consegui ser muito vaidosa, eu calçava um salto alto e ia para a UTI. Às vezes eu acordava 6 da manhã, 7 eu já chegava na UTI, saía 10 da noite, voltava para casa com a bolsa cheia de roupinha suja de sangue dela para lavar. No outro dia eu acordava às 6, tomava um banho, me maquiava, colocava o salto, a roupa mais linda, porque eu não fazia isso artificialmente, eu fazia porque eu queria que a Marina percebesse que eu era feliz por ela ser viva, por ela ser minha filha. Então nunca me abati, ninguém nunca me viu assim entrar desesperada, descabelada na UTI, eu estava sempre sorrindo, feliz, falando para ela, filha, você é tudo para mim. Mas André, peraí, isso não é normal, isso não é normal. De onde vem essa força? Eu acho que essa força vem de um relacionamento com Deus. Não é nem dizer assim, eu acredito em Deus, tenho fé em Deus. Porque muitas pessoas têm fé em Deus, acreditam em Deus. Mas, Wesley, assim, eu sempre criei e creio que Deus estava comigo em todos os momentos. Assim, eu não fiquei sozinha com ela. Quando eu estava em São Paulo sozinha, aquele frio, aquela cidade muito fria, e só notícias ruins, meu marido aqui, eu me ajoelhava de madrugada e falava, Deus, eu sei que você está aqui comigo. E conversava com ele. E em nenhum momento você falou, Deus, por que eu? Por que está me dando esse fardo tão difícil de carregar? Nenhum momento. E muita gente falava, Andréia, não pergunte por quê. Eu falava, mas eu não me pergunto por quê. Eu nunca perguntei por quê. Você só agradecia? Só agradecia a Deus. E pedia por ela? Por ela, para que ela tivesse saúde. Eu queria ela com saúde. Andréia, esses 7, foram quantos meses que ela viveu? 1 ano, 3 meses, 1 ano e 3 15 meses. dias. Não foram 1 ano e 3 meses de choro, de lágrimas? Foram de choro, lágrima, mas também de muitas vitórias, muitos milagres, muitos sorrisos. Na foto aí, no livro, ela está sorrindo, de muito amor. Uma passagem, Wesley, que tem no livro, é assim, uma vez no caminho para a UTI, eu disse para o meu marido assim, ela estava grávida, eu falei, amor, você acha que a Marina é feliz? Porque o maior sonho de uma mãe é que o filho seja feliz. E ele ficou muito desconcertado, não sabia o que dizer. Ele falou, olha, eu acho que ela nunca experimentou outra vida. A vida dela foi essa, internação, então ela deve ser feliz. E a gente encerrou aquele assunto ali. Uma semana depois eu recebi uma visita de um dos pastores da minha igreja, ele me visitou, nós conversamos, eu não falei nada a respeito disso. Ele saiu e ele voltou. Quando ele voltou, ele olhou para mim e falou, Andréia, a Marina é feliz sim. Dessa maneira, me respondendo sem eu ter perguntado a ele. Eu fiquei quieta, ele disse assim, e eu na mesma hora me lembrei da pergunta que eu tinha feito ao meu marido, e ele disse, sabe por que ela é feliz? Porque o que faz a gente feliz é o amor. E a Marina é muito amada. E eu falo no livro, Wesley, que tem perguntas que a gente não conhece resposta, mas que para essa Deus quis me responder, da maneira como Ele quis. Dessa Ele quis, né? Ok, paradinha para os comerciais, voltamos já com essa linda história que gerou este belo livro, não é? Quando o Sol Me Tocou. Muita gente poderia estar dizendo, né? Quando as trevas me tocaram, quando, né, o mundo caiu sobre mim. E ela disse, quando o Sol Me Tocou. Daqui a pouco a gente volta com mais essa história.